Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje eu quero ler com você Salmos 42, diz assim: O crente tem sede de Deus. Como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, porquanto me questionam o tempo todo: onde está o teu Deus? Recordo-me dessas ocasiões e dentro de mim se me derrama a alma em profundo pranto de como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus com cantos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Por que estás assim tão abatido, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento, ele é o meu Salvador. Ó meu Deus, esmorecida está minha alma, por isso em ti fixo o meu pensamento, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Do abismo as águas chamam as torrentes no troar de suas cataratas, e todos os vagalhões se precipitam sobre mim. Contudo, durante o dia o Senhor me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está a sua canção de louvor, é a minha oração ao Deus da minha vida. Declaro a Deus minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que razão caminhar lamentando e sem direção sob a opressão dos meus inimigos? Como uma espada que perfura meu corpo e atinge os ossos, é a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários, que questionando-me sem parar: onde está o teu Deus? Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que se martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus, né? Ou também na tua tradução pode estar escrito, né? Porque estás abatido, ó minha alma, né? Porque se perturbas dentro de mim, espera em Deus. Então, quantas situações, às vezes, da nossa vida, nós nos encontramos como Davi aqui, né? A gente vê que aqui, Davi, ele estava triste. Davi, ele estava sendo oprimido, Davi, ele estava até mesmo depressivo, né? Mas ele estava ali clamando aos céus. Ele mesmo perguntava: por que está abatido a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Por isso que a palavra diz que o justo vive da fé. Se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele, né? Então nós precisamos confiar em Deus e saber que Deus, ele vai mudar a nossa história, né? Há momentos em que tudo parece perdido. As circunstâncias gritam que o fim chegou, que não há mais saída e que os erros do passado definem o futuro. Mas quando Deus entra na história, ele muda o roteiro. Aquilo que parecia derrota se transforma em vitória, e o que era vergonha se torna testemunho. Olhe para a vida de Jó. Ele tinha tudo: família, saúde, riqueza, mas em pouco tempo perdeu tudo o que possuía. A dor era tão profunda que ele chegou a desejar a morte. Aos olhos humanos, a sua história estava destruída, mas Deus nunca havia deixado de escrever. No momento certo, o Senhor virou a página e trouxe restauração completa. Jó recebeu o dobro de tudo o que tinha perdido. Assim é o agir de Deus. Ele transforma ruínas em recomeços, lágrimas em risos e luta em celebração. Quando parece que tudo terminou, ele mostra que ainda há capítulos de vitórias reservados para quem confia. Então, olha o que diz aqui, né? Que se a gente for olhar para a história de Jó, tudo parecia perdido. Quando, né, Satanás estava ali rodeando a terra, ele chegou diante de Deus e Deus perguntou para ele: viste meu servo Jó? Homem íntegro, reto e que se desvia do mal? Aí o diabo disse: mas é porque tu dá tudo para ele? Tira isso dele para ver.
Aí Deus deu a permissão, porque Deus, ele conhecia o coração de Jó. Tanto que ali naquele momento, imagina, era um ser humano. Ele perdeu a família, né? Os seus filhos, ele perdeu a... Eu creio assim que o que mais doeu o coração de Jó não foi perder os animais, o dinheiro, a casa, não, foi ter perdido os seus filhos. Que ele perdeu todos os filhos dele de uma vez só. Então, imagina. Aí o homem se encontrou sem dinheiro, sem a família, só ficou ele e a esposa, né? E ainda ficou ali leproso, raspando aquela carne morta com cacos de telha. Aí ali ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, mas Jó nunca se voltou contra Deus. Mesmo quando a esposa de Jó disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre, ele disse: tu falas como uma louca. Nós recebemos o bem, não vamos receber o mal do Senhor. Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar. Então Jó, ele tinha esse conhecimento de que ele não iria levar nada daqui, né? Mas ele disse: eu nu eu saí, eu vou voltar, não vou levar nada. Só que era um momento de dor, né? Era um momento de tristeza. A alma de Jó estava abatida. Imagina a situação daquele homem, ter perdido tudo e ainda, né, ter tocado ali na saúde dele. Deus só não permitiu que a morte de Jó chegasse. Mas naquela situação ali, Jó, ele aprendeu algo. Jó, ele teve uma experiência muito grande com Deus quando ele disse: hoje os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Então Jó, ele teve uma experiência muito grande com o Senhor no meio de todo aquele sofrimento, no meio de toda aquela dor. Ele viu que Deus nunca o desamparou, que Deus sempre estava ali. Mas a palavra, ele mesmo disse: o que eu temia me sobreveio. Então, às vezes, tem coisas que vêm na nossa vida por medo, por temor, né? Às vezes a pessoa teme tanto algo que ela começa a chamar a existência. Ele disse: o que eu temia me sobreveio. Por quê? Jó, ele tinha um zelo muito grande pelos seus filhos, com medo que os filhos tivessem pecado contra o Senhor. Cada vez que os filhos faziam um banquete, Jó sacrificava pelos seus filhos. Por quê? Porque ele disse: vai que algum deles lá bebeu vinho, vai que algum deles blasfemou contra o Senhor. Então Jó tinha esse cuidado. Os filhos não, mas Jó tinha esse zelo pelos seus filhos. E são coisas, são ensinamentos que nós precisamos passar para os nossos filhos, de ter amor, ter zelo e ter temor pelo Senhor. Temor pela sua palavra. Não é ter medo de Deus, é ter temor, respeito por Deus, pela soberania e autoridade do Senhor e temor pelas coisas do alto. Tem pessoas que não têm. Tem pessoas que passam na frente da igreja com um som escancarado. Tem gente que fica ali no posto de gasolina do outro lado da rua, a igreja na frente, o som tá lá. Não respeitam. Não respeitam lugares que antes eram respeitados. As pessoas passavam na frente de uma igreja, baixavam totalmente o volume do carro. Respeito. Passavam perto de um hospital, tudo em silêncio. Hoje não se respeitam mais nada. Por quê? Porque muitos valores e princípios não são mais repassados para os filhos, para as crianças. As crianças sapateiam, eles vão lá e dão tudo o que eles querem. Aí criam o quê? Mimados, que não sabem ouvir um não, não tem limite, porque quando crescerem vão sofrer, porque a vida vai bater, eles vão apanhar da vida, e aí não vai ter consolo, não tem o pai para passar a mão e nem a mãe não. Então nós precisamos ensiná-los, prepará-los, né? Não é para o mundo. Nós não preparamos os nossos filhos para o mundo, nós preparamos para o Senhor. Para andar em obediência, andar na presença de Deus, ensinando, instruindo o caminho certo, o caminho da verdade. Ser humanos de caráter, pessoas de bem, pessoas corretas. Isso que nós devemos passar.
né? E aqui a gente via que era o temor do Jó, mas não era o temor dos seus filhos. Talvez você esteja em um tempo de perda, de silêncio ou de espera, mas o mesmo Deus que mudou a história de Jó está pronto para mudar a sua. Não pare de orar, não pare de acreditar. A história não termina no sofrimento, termina na fidelidade de Deus. Lembre-se, Deus não se esqueceu de você. Ele está preparando algo maior do que você está, do que foi perdido. O que parece o fim será o começo de uma nova fase cheia de propósito e restauração. Então, tudo que você acha que está perdido, não está. Porque nós não podemos olhar com os olhos naturais, nós precisamos olhar com os olhos de Deus. Nós temos que olhar para a situação e ver Deus agindo, e ver Deus operando, confiando, crendo, perseverando. Aqui Davi disse, muitos zombavam e perguntavam, onde está o teu Deus? Em quantas vezes nós fomos zombados, quando nós estávamos passando por uma luta, passando por uma dificuldade. Ah, mas tu não é crente? Ah, mas e tal coisa? Só que a palavra diz que o dia mau vem para o justo e para o injusto. O sol nasce para o ímpio, né? E para o justo. Então, tem coisas que nós vamos passar, né? Cada um vai colher aquilo que plantou na sua vida, né? Então, nós precisamos entender que mesmo em meio à dor, em meio ao sofrimento, Deus, ele trabalha. Ele vai nos moldando. E nós precisamos confiar em Deus, nos apegar no Senhor. Nós não podemos culpar a Deus das coisas. Mas por quê? Tem situações que nós procuramos, problemas, né? Nós procuramos, nós causamos. Aí eu não posso dizer, Senhor, mas olha aqui. Não, Deus vai dizer, foi você que escolheu. Foi você que tomou a decisão, você que seguiu por esse caminho. Clama a mim e responder-te-ei. Então a gente vai clamar, Senhor, me perdoe, eu errei, eu escolhi, fiz uma decisão errada, uma escolha errada, não consultei ao Senhor, mas eu te peço, tem misericórdia e me ajuda a resolver esta situação, Pai, me dá uma palavra, me dá uma direção, me orienta, Espírito Santo. É isso que nós temos que fazer. Agora, tem situações que Deus permite chegar na nossa vida. Por quê? Porque nós oramos e nós pedimos algo para o Senhor. Então ele precisa nos moldar, ele precisa trabalhar na nossa vida para que a gente suba de fase e para que a gente receba a bênção, o milagre que nós pedimos. Por quê? Ele precisa trabalhar, moldar, para que a bênção seja bênção e não se torne uma maldição. Então, porque muitas pessoas, se receberem um tantinho assim a mais de dinheiro, se ensoberbece e esquece de Deus. Tem pessoas que pedem, eu quero um carro, Senhor. Se o Senhor me der um carro, eu dou carona para meus irmãos, porque eu levo na igreja no domingo, porque eu faço, porque eu aconteço. Deus faz a parte dele, dá o carro, depois a pessoa não faz a dela. Não faz. Tem gente que passa até na parada do ônibus, vira a cara para o lado, se bobear, molha até o irmão, se tiver uma poça d'água ali, vira a cara para o lado, não dá uma carona para ninguém. Eu conheço muitas pessoas assim. Então, por isso que muitas vezes, gente, Deus não dá. Não dá. Porque se a pessoa receber algo, ela vai se afastar de Deus. Se ela tiver aquela casa dos sonhos dela, mas se ela não estiver preparada para receber aquela bênção, ela vai receber aquela casa, vai priorizar aquela casa e vai esquecer de Deus. Então, as coisas que vêm na nossa vida, que vêm de Deus, é para ser bênção. Não é para ser maldição. Tanto que o Senhor disse, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolha a bênção. Porque quem escolher a maldição vai sofrer as consequências da maldição. Agora, quem escolher a bênção vai receber, né, a bênção. Vai receber o milagre. Então, nós precisamos, né, nos colocar diante de Deus como o salmista fez aqui, como Davi fez. Ele foi sincero, Senhor, a minha alma está batida. Pai, aqui eu tô triste, tô entristecida, a situação é essa, estão zombando de mim, Pai.
Dá um jeito nessa situação, Senhor. Remove isso, resolve isso, Pai. O Senhor vai me honrar. Porque a palavra diz que a honra da segunda casa será maior do que a primeira. Então, se você está sendo humilhado hoje, envergonhado hoje, o Senhor vai te honrar. É só você continuar crendo, confiando no Senhor e esperando nele. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Não é a hora que eu quero, é na hora que Deus quer. É na hora certa que o Senhor vai se inclinar, vai dizer: tá, agora vou mandar o anjo aí, ele vai te dar a tua bênção, vai tirar o teu milagre. Davi disse: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim, me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. É isso que Deus faz. Mas ele precisou esperar com paciência, passando por uma situação difícil. Mas depois o Senhor se inclinou para ele no momento certo, tirou ele dali, colocou ele sobre a rocha e ainda firmou os passos dele, porque o Senhor faz mais do que pedimos ou pensamos. Ele só pediu para que Deus tirasse ele dali. Mas o Senhor fez muito mais, porque é assim que Deus trabalha. Mas nós precisamos confiar. Ele fala, né? Levantarei os meus olhos para onde? Para o alto, de onde vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor e de mais ninguém. Então nós precisamos clamar, orar. Nós precisamos ter comunhão com Deus e entender que nós vamos passar, a palavra diz o quê? Esta leve e momentânea tribulação. Não vai durar para sempre, ela é leve e momentânea, não vai durar para sempre, ela é um momento que vai passar. Mas nós precisamos continuar crendo, confiando no Senhor e sabendo que Ele é Deus. Mesmo num dia difícil, mesmo no dia mau, Ele é Deus, Ele está conosco. Porque tem situações que vão vir na nossa vida, né? Não tem. Nós precisamos estar firmes no Senhor, com os ouvidos atentos para ouvir a sua voz. Continuar ouvindo a palavra que nos dá fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quantas vezes, de repente, você já se encontrou aqui como Davi, num desespero, sendo zombado, né? Arrazoado, ou até mesmo numa situação difícil como Jó, mas o Senhor foi ali e supriu as tuas necessidades, o Senhor proveu na tua vida, o Senhor reverteu a situação que você estava passando. Então nós precisamos continuar crendo e confiando no Senhor. Jó disse: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará no teu caminho. Mas eu preciso permanecer firme na minha declaração, na minha confissão de fé. Eu tenho que permanecer firme. O Senhor é minha rocha, o Senhor é minha fortaleza. Eu não temerei mal algum. Quando nós estávamos no Covid, eu declarei o tempo todo a palavra ali do versículo do Salmo 91, que diz: praga nenhuma chegará à minha tenda. E não chegou, gente. Para a glória de Deus, nenhuma praga chegou na minha casa e não vai chegar em nome de Jesus. Glória a Deus, nós não soubemos o que é Covid, né? Dengue, nada disso. Porque eu sempre declaro: Pai, a tua palavra diz que praga nenhuma vai chegar na minha casa, na minha tenda, Pai, não vai chegar até nós. E nós precisamos nos permanecer firmes, né? Teve pessoas que pegaram, mas Deus curou, o Senhor reverteu situações, né? Mas nós precisamos permanecer firme confiando no Senhor, porque mesmo no meio da pandemia, Ele era Deus. E Ele continua sendo Deus, guardando os seus. Olha o testemunho daquela irmã, né, lá no Paraná, a casinha deles bem simples, humilde, de madeira, que se aquele vento passasse, levava tudo, não ia sobrar nada. Ela foi no quarto, colocou a mão na Bíblia, ela disse: tá aqui a minha Bíblia. Ela pegou a Bíblia e disse: Senhor, se a gente é fiel contigo, Pai, o Senhor é fiel conosco, o Senhor não vai permitir que esse mal chegue na nossa casa. A casa dele está lá, intacta. E ela conta no testemunho que às 3 da manhã eles estavam dormindo, descansando no Senhor, enquanto o vento estava lá fora, as pessoas estavam lá no desespero, eles estavam dormindo.
Por quê? Confiaram no Senhor. Porque Deus é o Deus ali, como Jesus disse, cala-te, aquieta-te, vento, né? E aquela mulher usou o quê? A fé. Naquela situação ela ia fazer o quê? Entrar em desespero, começar a gritar? Não. Ela pegou a Bíblia e disse: Pai, nós somos fiéis com o Senhor. Se nós somos fiéis, o Senhor vai nos livrar. Essa tempestade não vai passar na nossa casa. Esse vento não vai derrubar a nossa casa. O Senhor vai cuidar da gente. Livra a gente, Pai. E foi o que aconteceu. Quando o justo clama, Deus ouve, gente. Então, faça uma reflexão, guarda esta palavra no teu coração e o Senhor, Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a situação que você está passando, que você está enfrentando, porque tudo é para a glória de Deus. O nome do Senhor vai ser glorificado quando você for exaltado. O Senhor, Ele vai te honrar. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Guarde isso no teu coração. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que ouvem a tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando estas vidas, revertendo situações, sendo provedor, Pai, como o Senhor foi aqui na vida de Davi, na vida de Jó. Que o Senhor esteja revertendo a situação desta pessoa, Pai. Dá força para aquela pessoa que está passando por um momento de luto, está passando pelas fases do luto, que o Senhor esteja, Pai, cuidando, consolando, guiando os passos dessa pessoa nessa transição, que o Senhor esteja cuidando cada vida, cada mente, cada coração, que o Senhor, Pai, esteja operando milagres grandiosos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor livre, que o Senhor guarde, que o Senhor firme, Pai, os pés sobre a rocha, que o Senhor possa estar firmando os passos desta pessoa, que ela ande em direção da bênção, que ela permaneça na tua presença, em nome de Jesus, Pai, que ela não esmoreça na fé, mas que ela permaneça firme, porque o Senhor é Deus, no vale, nos montes, no deserto, o Senhor é Deus, e o Senhor nos guarda, Pai. Cuida desta pessoa, que praga nenhuma chegue na casa dela, na tenda dela, que o Senhor esteja guardando, livrando e entrando com a provisão, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.